A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes, Livro 1, de Suzanne Collins, narrado por Andressa Baudet. 27. O hino retumba em meus ouvidos, e ouço Caesar Flickerman saudando o público. Será que ele sabe o quanto é crucial escolher as palavras certas de agora em diante? Deve saber. Ele vai querer nos ajudar. A multidão irrompe em aplausos quando a equipe de preparação é apresentada. Imagino Flavius, Venia e Octavia, gingando em direção ao palco e fazendo as mais ridículas mesuras. Aposto que eles não fazem a menor ideia do perigo. Então, Effie é apresentada. Quanto tempo ela não esperou por esse momento? Espero que seja capaz de aproveitar bastante, porque, por mais que Effie seja mal orientada, ela possui um instinto bem certeiro para certas coisas e deve, pelo menos, estar suspeitando de que estamos em apuros. Portia e Sina recebem imensas demonstrações de entusiasmo, é claro. Eles foram brilhantes. Fizeram uma estreia esplendorosa. Agora compreendo o vestido que Sina escolheu para eu usar essa noite. Vou precisar parecer mais ingênua e inocente do que nunca. A aparição de Hammett proporciona uma rodada de aplausos efusivos que dura pelo menos 5 minutos. Bem, ele conseguiu um feito inédito. Manteve não só um, mas 2 tributos vivos. E se ele não tivesse me alertado em tempo hábil? Será que eu agiria de maneira diferente? Será que eu ostentaria o episódio das amoras e o esfregaria na cara da capital? Não, acho que não. Mas eu poderia facilmente me portar de modo muito menos convincente do que preciso agora. Neste exato momento. Porque estou começando a sentir a placa de metal me erguendo até o palco. Luzes ofuscantes. O bramido ensurdecedor sacode o metal sob meus pés. Então, vejo Pita a apenas alguns metros de distância. Ele parece tão limpo, saudável e belo que mal o reconheço. Mas seu sorriso é o mesmo, seja na lama, seja na capital. E quando o vejo, dou 3 passos e me lanço em seus braços. Ele cambaleia para trás, quase perdendo o equilíbrio. E é então que percebo que o equipamento de metal fininho em sua mão é uma espécie de bengala. Ele endireita a postura e nós grudamos um no outro enquanto o público entra em estado de ebulição. Ele me beija e o tempo todo estou pensando... Você sabe o quanto corremos perigo? Depois de mais ou menos 10 minutos disso, Caesar Flickerman dá um tapinha em seu ombro para que o show possa prosseguir e Pita simplesmente o empurra para o lado, sem nem mesmo olhar para ele. O público enlouquece. Ciente ou não da história, Pita está, como de hábito, desempenhando seu papel com muito talento. Por fim, Hammett nos interrompe e nos dá um empurrãozinho bem intencionado na direção da cadeira do vitorioso. Normalmente, é uma única e bela cadeira de onde o tributo vencedor assiste a um filme com os melhores momentos dos jogos, mas como há 2 vencedores, os idealizadores dos jogos providenciaram um elegante sofá de veludo vermelho. Tão pequeno que minha mãe o chamaria de namoradeira, eu acho. Sento-me tão perto de Pita que praticamente estou no seu colo. Mas uma olhadinha na direção de Hammett me diz que isso não é suficiente. Chutando as sandálias, encolho as pernas sobre o assento e encosto a cabeça no ombro de Pita. Seu braço me envolve automaticamente e tenho a sensação de estar de volta à caverna, enroscada nele, tentando me manter aquecida. Sua camisa é feita do mesmo material amarelo que meu vestido, mas Portia o colocou em calças compridas, pretas. Em vez de sandálias, está usando um par de robustas botas pretas que ele mantém solidamente plantadas no chão do palco. Gostaria que Sina tivesse me dado um traje similar. Sinto-me muito vulnerável nesse vestido fino.
mas imagino que essa era exatamente a proposta. Caesar Flickerman faz mais algumas piadas e então chega a hora do show. Vai durar exatamente 3 horas e todas as pessoas de Panem devem assistir. À medida que as luzes começam a diminuir de intensidade e a insígnia aparece na tela, percebo que estou despreparada para tudo isso. Não quero assistir à morte dos meus 22 colegas tributos. Vi mortes suficientes ao vivo. Meu coração começa a bater com força e sinto um impulso muito forte para sair correndo. Como os outros vitoriosos encaram isso sozinhos? Durante os melhores momentos, eles mostram de tempos em tempos a reação do vencedor num quadradinho no canto da tela. Recordo-me de anos anteriores. Alguns são triunfantes, socando o ar, batendo no peito. A maioria parece simplesmente atônita. Tudo o que sei é que a única coisa que está me mantendo nessa namoradeira é Pita. Seu braço em meu ombro, sua outra mão segura pelas minhas duas. É claro que os vitoriosos anteriores não tinham em seu encalço a capital em busca de uma maneira de destruí-los. Condensar várias semanas em 3 horas é um feito impressionante, principalmente se considerarmos a quantidade de câmeras que estavam sendo usadas de uma vez. Quem quer que seja o responsável pela edição dos melhores momentos tem de escolher que tipo de história deseja privilegiar. Esse ano, pela primeira vez, eles estão contando uma história de amor. Sei que Pita e eu vencemos, mas uma quantidade desproporcional de tempo foi gasta conosco desde o início. Mas estou contente porque isso acaba apoiando toda aquela coisa dos loucamente apaixonados que é a minha defesa por haver desafiado a capital. E ainda por cima significa que nós não teremos muito tempo para sentir remorso pelas mortes. A primeira meia hora focaliza os eventos que antecederam a entrada na arena, a colheita, a viagem de carruagem pela capital, nossas notas no treinamento e nossas entrevistas. Há uma espécie de trilha sonora enaltecedora amparando as imagens que as torna duplamente horríveis, porque, é claro, quase todos que aparecem na tela já estão mortos. Assim que chegamos à arena, há uma cobertura detalhada do banho de sangue e então os diretores basicamente alternam entre tomadas dos tributos morrendo e tomadas de nós dois. A maioria de Pita, na verdade. É inegável que ele carregou nos ombros o negócio do romance. Agora vejo o que o público viu. Como ele enganou os carreiristas a meu respeito, permaneceu acordado a noite inteira embaixo da árvore das teleguiadas, lutou com Keito para que eu escapasse e mesmo enquanto estava deitado na lama, sussurrou meu nome durante o sono. Comparada a ele, eu pareço uma desalmada, desviando-me de bolas de fogo, deixando cair ninhos de vespas e explodindo suprimentos, até começar a rastrear Rue. Eles mostram sua morte integralmente. Ela sendo perfurada pela lança, minha fracassada tentativa de resgate, minha flecha atravessando a garganta do garoto do Distrito 1, os últimos suspiros de Rue em meus braços, e a canção. Apareço cantando todas as notas da canção. Algo dentro de mim se fecha e fico insensível a tudo. É como assistir a pessoas totalmente estranhas em outra edição dos Jogos Vorazes, mas reparo que eles omitem a parte em que a cubro de flores. Certo, porque até isso tem cheiro de rebelião. As coisas melhoram para mim no momento em que eles anunciam que 2 tributos do mesmo distrito podem ficar vivos, e grito o nome de Pita e depois tapo a boca com a mão. Se parecia indiferente a ele antes, compenso agora, encontrando-o, cuidando para que ele volte a ter saúde, indo ao ágape em busca de medicamentos e sendo bastante generosa com meus beijos. Objetivamente, consigo ver que as bestas e a morte de Keito são tão hediondas agora quanto antes, mas ainda assim é como se tudo isso estivesse acontecendo com pessoas que nunca vi na vida. Então chega o episódio das Amoras. Posso ouvir o público pedindo silêncio, disposto a não perder nada. Uma onda de gratidão aos diretores do filme toma conta de mim quando vejo que eles terminam não com o anúncio de nossa vitória, mas comigo dando socos na porta de vidro do aerodeslizador, berrando por Pita enquanto eles tentam ressuscitá-lo. Se tomarmos como base os critérios que garantirão minha sobrevivência a partir de agora, esse é o meu melhor momento em toda a noite. O hino está sendo tocado novamente,
e nós nos levantamos quando o presidente Snow, em pessoa, sobe ao palco seguido de uma garotinha carregando uma almofada onde se vê uma coroa. Só há uma coroa, entretanto, e dá para ouvir a perplexidade da multidão. Qual das cabeças receberá a coroa? Até que o presidente Snow torce o objeto, separando-o em duas metades. Ele coloca a primeira metade na testa de Pita com um sorriso. Ele ainda está sorrindo quando coloca a segunda metade em minha cabeça, mas seus olhos, apenas alguns centímetros distantes dos meus, estão tão implacáveis quanto os de uma serpente. É aí que percebo que, muito embora nós dois tivéssemos a intenção de comer as amoras, sou eu a culpada por ter tido a ideia. Eu sou a instigadora. Sou eu quem merece a punição. Muitas reverências e saudações entusiasmadas se seguem. Meu braço parece prestes a cair de tanto acenar para a multidão, quando Caesar Flickerman finalmente dá o boa noite ao público, lembrando a todos que sintonizem amanhã para acompanhar as últimas entrevistas. Como se houvesse alternativa. Pita e eu somos conduzidos até a mansão do presidente para o banquete da vitória, onde temos muito pouco tempo para comer, já que funcionários da capital e patrocinadores particularmente generosos acotovelam-se no caminho tentando tirar fotos conosco. Rostos e mais rostos resplandecentes despontam de todos os lados, cada vez mais embriagados à medida que a noite avança. Ocasionalmente vislumbro Haymitch, o que é reconfortante, ou o presidente Snow, o que é aterrorizante. Mas continuo rindo e agradecendo as pessoas e sorrindo para as fotos. A única coisa que nunca faço é soltar a mão de Pita. O sol está começando a surgir no horizonte quando nos dispersamos de volta ao 12º andar do centro de treinamento. Imagino que agora vou poder finalmente conversar a sós com Pita, mas Haymitch o manda ir com Porsche a arrumar alguma coisa apropriada para a entrevista e me acompanha pessoalmente até meus aposentos. Por que não posso falar com ele? Pergunto. Vai ter tempo de sobra para falar com ele quando a gente chegar em casa, diz Haymitch. Vai dormir, você vai estar no ar às 2. Apesar da interferência apressada de Haymitch, estou determinada a ver Pita privadamente. Depois de virar e revirar na cama por algumas horas, vou até o corredor. Meu primeiro pensamento é verificar o telhado, mas está vazio. Mesmo as ruas da cidade bem abaixo estão desertas após a celebração da noite de ontem. Volto para a cama por um tempo e então decido ir diretamente ao quarto dele, mas quando tento girar a maçaneta, descubro que a porta do meu quarto foi trancada pelo lado de fora. Suspeito de Haymitch, a princípio, mas sinto um temor muito mais insidioso de que a capital possa estar nos monitorando e nos confinando. Estou impossibilitada de escapar desde que os Jogos Vorazes começaram, mas isso aqui é diferente, muito mais pessoal. Isso aqui me dá a sensação de que fui aprisionada por um crime e que estou aguardando a sentença. Volto rapidamente para a cama e finjo dormir até que F. Trinket aparece para me alertar para o começo de mais um grande dia. Tenho mais ou menos 5 minutos para comer uma tigela de grãos refogados antes da chegada da equipe de preparação. Tudo o que preciso dizer é: a multidão adorou vocês. E a partir daí, é desnecessário falar pelas próximas horas. Quando Sina aparece, ele dispensa todo mundo e me dá um vestido branco bem extravagante e sapatos cor-de-rosa. Em seguida, ajusta pessoalmente minha maquiagem até parecer que estou irradiando um brilho suave e rosado. Ficamos conversando, mas estou com medo de perguntar a ele alguma coisa realmente importante, porque depois do incidente da porta, não posso me livrar da sensação de estar sendo constantemente observada. A entrevista acontece na sala de estar ao fim do corredor. Um espaço foi reservado e a namoradeira está agora em outra posição e cercada de vasos com flores vermelhas e rosadas. Só há um punhado de câmeras para registrar o evento. Pelo menos não há plateia. Caesar Flickerman me dá um abraço afetuoso quando adentro o local. Congratulações, Katniss! Como está? Bem, nervosa com a entrevista. Respondo. Não fique. Será uma experiência agradabilíssima, diz ele, dando um tapinha encorajador em minha bochecha. Não sou muito boa em falar sobre mim mesma.
Você não cometerá nenhum deslize. E penso, Caesar, se ao menos isso fosse verdade, a verdade é que o presidente Snow deve estar preparando alguma espécie de acidente para mim enquanto estivermos conversando. Então, Pita aparece, muito bonito em vermelho e branco, puxando-me para o lado. Quase não consigo te ver. Haymitch parece empenhado em manter a gente afastado. Haymitch, na verdade, está empenhado em nos manter vivos, mas há ouvidos demais nos escutando, de modo que digo apenas: é mesmo. Ele tem estado muito responsável ultimamente. Bem, só falta essa entrevista e voltamos para casa. Aí ele não vai mais poder ficar vigiando a gente o tempo todo. Sinto uma espécie de arrepio percorrer meu corpo e não disponho de tempo para analisar o motivo, porque eles já estão à nossa espera. Nós nos sentamos na namoradeira com uma certa formalidade, mas Caesar diz: vamos lá. Pode se enroscar nele se quiser, fica muito bonitinho. Então ponho os pés no sofá e Pita me puxa para perto dele. Alguém faz a contagem regressiva e logo estamos sendo transmitidos ao vivo para todo o país. Caesar Flickerman é maravilhoso, implica, faz piada, se engasga quando a ocasião é propícia. Ele e Pita já possuem a cumplicidade que estabeleceram naquela noite da primeira entrevista, aquele estado de espírito alegre. Então eu apenas sorrio bastante e tento falar o mínimo possível. Quero dizer, tenho de falar um pouco, mas sempre que posso, redireciono a conversa para Pita. Mas chega um momento em que Caesar começa a colocar questões que demandam respostas completas. Bem, Pita, sabemos. Pelos dias que passamos naquela caverna, que foi amor à primeira vista da sua parte, desde quando? Os 5 anos de idade? Pergunta Caesar. Desde o momento em que pus os olhos nela pela primeira vez, diz Pita. Mas Katniss, que coisa, hein? Imagino que a parte mais excitante para o público tenha sido assistir a você cedendo aos encantos dele. Quando você se deu conta de que estava apaixonada por ele? Pergunta Caesar. Essa é difícil. Dou um risinho leve e olho para minhas mãos. Socorro. Bem, eu sei quando essa história me tocou. Na noite em que você gritou o nome dele daquela árvore, diz Caesar. Obrigada, Caesar. Penso comigo mesma e desenvolvo a ideia. Foi mesmo. Acho que foi lá. É o seguinte, até aquele momento simplesmente tentava não pensar quais poderiam ser meus sentimentos, falando com toda a honestidade, porque a situação era muito confusa e imaginar que eu realmente sentia alguma coisa por ele só pioraria tudo. Mas aí, naquela árvore, tudo mudou. Por que você acha que isso aconteceu? Pergunta Caesar. Talvez porque pela primeira vez haveria uma chance de eu ficar perto dele. Atrás do câmera, vejo Haymitch dando uma espécie de suspiro de alívio, e sei que respondi a coisa certa. Caesar pega um lenço e precisa de um tempo porque está emocionado demais. Sinto Pita pressionando a testa na minha têmpora e em seguida perguntando: então, agora que estou perto de você, o que é que você vai fazer comigo? Volto-me para ele e digo: vou te colocar em algum lugar onde você não possa se machucar. E quando ele me beija, as pessoas na sala suspiram de verdade. Para Caesar, esse é o momento natural para engatar a conversa a respeito de todas as formas de ferimentos de que fomos vítimas na arena. Queimaduras, ferroadas e perfurações das mais diversas. Mas só esqueço que estou na frente das câmeras quando o assunto passa a ser os bestantes. E quando Caesar pergunta a Pita como sua nova perna está funcionando. Nova perna? E não consigo evitar levantar a barra da calça de Pita. Não. Sussurro, tocando o equipamento de metal e plástico que substituiu a carne. Ninguém contou pra você? Pergunta Caesar delicadamente. Balanço a cabeça. Eu não tive oportunidade, diz Pita, dando ligeiramente de ombros. É minha culpa. Porque usei aquele torniquete. Sim, é culpa sua eu estar vivo, diz Pita. Ele tem razão, diz Caesar. Ele certamente teria sangrado até morrer se não fosse por isso. Imagino que seja verdade, mas não consigo deixar de me sentir chateada com relação a isso, a ponto de sentir vontade de chorar. Mas aí me lembro que todo o país está me assistindo, então simplesmente enterro meu rosto na camisa de Pita. Eles levam alguns minutos para me convencer a tirar o rosto da camisa porque lá é bem mais confortável, ninguém pode me ver.
e quando reapareço, Caesar para um pouco de me fazer perguntas para que eu tenha tempo de me recuperar. Na realidade, ele me deixa em paz até o episódio das amoras. Katniss, sei que você acabou de ter um choque, mas sou obrigado a perguntar. No momento em que você pegou aquelas amoras, o que se passava em sua cabeça? Faço uma longa pausa antes de responder, tentando organizar meus pensamentos. Esse é o momento crucial que decidirá se desafiei mesmo a capital ou se fiquei tão louca com a perspectiva de perder Peeta que não posso ser responsabilizada por minhas ações. O incidente parece clamar por um grande e dramático discurso, mas tudo o que sai da minha boca é uma frase quase inaudível. Não sei. Eu simplesmente não consegui suportar a ideia de viver sem ele. Peeta? Alguma coisa a acrescentar? Pergunta Caesar. Não. Acho que isso serve para nós dois. Caesar faz um sinal e a entrevista se encerra. Todos estão rindo e chorando e se abraçando, mas ainda não tenho certeza até alcançar Haymitch. Foi bom? Sussurro. Perfeito. Responde ele. Volto ao quarto para pegar algumas coisas e descubro que não há nada a ser pego a não ser o broche com o tordo que Madge me deu. Alguém o devolveu em meu quarto depois dos jogos. Eles nos conduzem pelas ruas em um carro de janelas escuras e o trem está esperando por nós. Quase não temos tempo de nos despedir de Cinna e Portia, mas vamos nos encontrar de novo daqui a alguns meses, quando faremos a turnê pelos distritos para participarmos de várias cerimônias de comemoração pela vitória. É a maneira de a capital lembrar às pessoas que os Jogos Vorazes nunca se encerram de fato. Nós receberemos várias medalhas inúteis e todos terão de fingir que nos amam. O trem começa a se mover e nós mergulhamos na noite até ultrapassarmos o túnel quando consigo respirar livremente pela primeira vez desde a colheita. Effie está nos acompanhando, assim como Haymitch, é claro. Nós comemos um jantar farto e nos sentamos em silêncio em frente à televisão para assistir a reprise da entrevista. Com a capital a cada segundo mais distante de nós, começo a pensar em minha casa, em Prim e em minha mãe. Em Gale. Peço licença para trocar o vestido por uma calça e uma camisa simples. À medida que retiro lenta e cuidadosamente minha maquiagem do rosto e prendo os cabelos, começo a me transformar novamente em mim mesma. Katniss Everdeen. Uma garota que mora na costura. Caça na floresta. Negocia no prego. Encaro o espelho enquanto tento lembrar quem sou e quem não sou. Quando reencontro os outros, a pressão do braço de Peeta em meus ombros já parece estranha. Quando o trem faz uma breve parada para reabastecer, nos é permitido sair para tomar um pouco de ar fresco. Não há mais nenhuma necessidade de sermos vigiados. Peeta e eu caminhamos ao longo do trilho, de mãos dadas, e não consigo achar nada para dizer, agora que estamos sozinhos. Ele para colher um maço de flores silvestres para mim. Quando ele me entrega, faço um grande esforço para parecer satisfeita. Porque ele não tem como saber que as flores rosa e brancas são a cobertura das cebolas selvagens, e só me fazem lembrar das horas que passei colhendo-as na companhia de Gale. Gale. A perspectiva de encontrar Gale em questão de horas faz meu estômago revirar. Mas por quê? Não consigo enquadrar bem a coisa em minha mente. Só sei que é como se estivesse mentindo para alguém que confia em mim, ou, mais precisamente, para duas pessoas. Estive me esquivando disso até agora por causa dos jogos, mas lá em casa não haverá jogos vorazes atrás dos quais poderei me esconder. Algum problema? Pergunta Peeta. Nada, respondo. Nós continuamos a caminhada até o fim do trem, até onde tenho quase certeza de que não há nenhuma câmera escondida nos arbustos rasteiros que margeiam o trilho. Ainda assim, nenhuma palavra escapa de minha boca. Haymitch me assusta ao colocar a mão em minhas costas. Mesmo agora, no meio do nada, ele mantém o tom de voz baixo. Excelente trabalho, vocês dois. Basta manter o ritmo no distrito até que as câmeras desapareçam. A gente vai ficar bem. Observo-o retornar ao trem, evitando os olhos de Peeta. O que ele quis dizer?
Pergunta Peeta. É a capital. Eles não gostaram da nossa armação com as amoras. Solto. O quê? Do que você está falando? A coisa pareceu rebelde demais, aí Hammett tem me orientado nos últimos dias para eu não piorar tudo. Orientado você? Mas não a mim? Diz ele. Ele sabia que você era suficientemente esperto para sacar sozinho. Eu não sabia que havia alguma coisa para sacar, diz Peeta. Então o que você está dizendo é que nesses últimos dias, e também eu acho que lá na arena, aquilo tudo não passou de uma estratégia que vocês dois bolaram? Não, eu nem conseguia conversar com ele na arena, lembra? Quase gaguejo. Mas você sabia o que ele queria que você fizesse, não sabia? Diz Peeta. Mordo o lábio. Katniss. Ele solta minha mão e eu dou um passo à frente, como se estivesse tentando me equilibrar. Tudo o que você fez foi em função dos jogos. Nem tudo, retruco, segurando minhas flores com força. Então quanto daquilo foi real? Não, esquece. Aposto que a verdadeira questão é o que vai sobrar quando a gente chegar em casa. Não sei. Quanto mais a gente se aproxima do Distrito 12, mais confusa eu fico. Ele espera mais alguma explicação, mas nada acontece. Bem, me avisa quando você tiver alguma resposta, diz ele, e a dor em sua voz é perceptível. Sei que meus ouvidos estão curados porque mesmo com o barulho do motor consigo escutar todos os passos que ele dá de volta ao trem. No momento em que subo a bordo, Peeta já está em seu quarto para passar a noite. Também não o vejo na manhã seguinte. Na realidade, ele só reaparece quando estamos entrando no Distrito 12. Ele me cumprimenta com um aceno de cabeça, o rosto inexpressivo. Quero dizer a ele que sua atitude não é justa, que nós éramos estranhos, que fiz o que era preciso para permanecer viva para que nós dois permanecêssemos vivos na arena. Que não tenho como explicar como são as coisas com Gale porque eu mesma ainda não entendi. Que não é uma boa ideia me amar porque nunca vou me casar mesmo. E ele ia acabar me odiando mais cedo ou mais tarde. Que não importa se tenho algum sentimento por ele, porque jamais serei capaz de proporcionar o tipo de amor que se transforma em uma família, em filhos. E como ele será capaz? Como ele será capaz depois de tudo o que passamos naquela arena? Também quero dizer a ele o quanto já estou sentindo a sua falta, mas isso não seria justo de minha parte. Então apenas ficamos parados em silêncio, observando nossa pequena e encardida estação crescer à nossa volta. Pela janela, vejo que a plataforma está repleta de câmeras. Todos devem estar assistindo ansiosamente à nossa volta para casa. Com o canto do olho, vejo Peeta estender a mão. Olho para ele incerta. Uma última vez? Para o público? Diz ele. Sua voz não está zangada. Está fria, o que é pior. O garoto do pão já está me escapando. Pego a sua mão, segurando com firmeza, preparando-me para as câmeras e abominando o momento em que finalmente terei que soltá-la. Fim do livro 1. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.